Por séculos, o homem se considerou o senhor da terra. Construímos impérios de concreto e aço, estendemos nossas fronteiras e moldamos o mundo à nossa imagem. Ignoramos os sinais, o rugido distante do leão, o uivo solitário do lobo e a quietude cada vez maior das florestas. Nós invadimos e eles recuaram. Mas a natureza não esquece. E a paciência, mesmo a mais ancestral, tem um limite. O primeiro sinal veio das periferias. Pequenos grupos de coiotes, raposas e javalis, antes tímidos e noturnos, começaram a vagar pelas ruas de cidades adormecidas. Não eram ataques, mas patrulhas. Uma silenciosa reconquista. O que parecia um fenômeno isolado se espalhou como um vírus. No Japão, bandos de macacos invadiram Tóquio, roubando alimentos e ocupando parques como se fossem seus. Na Índia, elefantes famintos e irritados destruíram cercas de vilarejos em busca de rotas de migração antigas, agora bloqueadas por plantações. Nos Estados Unidos, ursos e pumas se aventuraram em bairros suburbanos, não apenas por comida, mas por território. Não era apenas uma questão de sobrevivência individual, mas uma revolta coordenada. Os animais, de alguma forma, sentiam que a linha havia sido cruzada. A luta por seus lares se transformou em uma guerra por sua própria existência.
maré virou. As invasões não eram mais tímidas. Em uma metrópole da América do Sul, a população acordou com o som de macacos prego dominando as árvores dos parques e cobras se esgueirando por esgotos e sistemas de metrô. No Ártico, morsas e ursos polares, sem gelo para descansar, se aventuraram em vilarejos costeiros, em uma busca desesperada por terra firme. Não era uma invasão no sentido humano, de conquista e destruição. Era uma tentativa desesperada de reclamar o que era deles. Um clamor silencioso que se transformou em uma força da natureza. A cidade de Nova York viu cardumes de peixes migrarem rio acima, ocupando as águas que um dia foram seus lares. Paris presenciou lobos cinzentos cruzando as pontes do Sena. Não era uma invasão no sentido humano, de conquista e destruição. Era uma tentativa desesperada de reclamar o que era deles. Um clamor silencioso que se transformou em uma força da natureza. A cidade de Nova York viu cardumes de peixes migrarem rio acima, ocupando as águas que um dia foram seus lares. Paris presenciou lobos cinzentos cruzando as pontes do Sena. A humanidade, em seu orgulho, foi forçada a encarar a verdade. Não somos os únicos donos deste planeta. Cada animal, cada inseto, cada peixe e cada ave tem um lugar e um propósito. A Terra não nos pertence. Nós pertencemos a ela. Mas uma coisa é clara: a natureza nos deu um ultimato. Uma mensagem não com palavras, mas com a fúria e o desespero de todas as criaturas que finalmente decidiram lutar. A guerra não é entre espécies, mas entre a ganância e o equilíbrio.